bem, para entender um pouquinho como é que se estabelecem as enfermidades físicas e mentais do nosso organismo, a gente precisa conhecer um pouquinho, sem aprofundar no assunto, porque para isso eu convido a realização dos cursos realizados periodicamente na Casa Espírita, mas precisamos conhecer o perispírito, que é o intermediário que liga o corpo físico ao espírito, o espírito ao corpo físico. E qual que é a importância desse cara para nós? Bom, o perispírito, envoltório, ser um material que envolve o nosso corpo físico, ele traz em si algumas particularidades. Mas a gente não pode esquecer que todos nós estamos aqui sob os cuidados de Deus. E que Deus, por ser o Criador de todas as coisas, conforme a questão número 1 de O Livro dos Espíritos, né? Quando os benfeitores do mundo maior perguntaram, quando Allan Kardec, melhor dizendo, perguntou aos benfeitores do mundo maior o que era Deus, eles responderam que Deus é a inteligência suprema e causa primeira e causa primária de todas as coisas. E Deus estabelece leis morais. Os homens fazem as leis humanas. Deus concebe as leis morais, que são justas, eternas, imutáveis, para todo ser. Essas leis morais, segundo o próprio Livro dos Espíritos, elas estão inscritas na nossa consciência. Olha que interessante. Onde é que se encontram gravadas as leis de Deus? Quem responder que está na Bíblia está enganado, porque as leis de Deus estão na nossa consciência. Na Bíblia existem algumas leis divinas, como também tem algumas leis humanas, mas sobretudo essa lei maior está gravada em cada um de nós. Ela faz parte do nosso próprio ser. Por isso que a gente tem aquela concepção do que está certo, do que está errado, do que está bom, do que não está tão bom. E olha que interessante, né? A nossa consciência tem um cara chamado inconsciente. No capítulo 4 de um livro do mundo maior, psicografado pelo Chico Xavier, escrito por André Luiz, nós vamos encontrar o benfeitor Calderaro falando para André Luiz sobre a casa mental. Né? E a casa mental, segundo o benfeitor Calderaro, ela se dividia em 3 compartimentos, né? Subsolo, que seria o subconsciente, onde a gente guarda os arquivos da vida passada, grava todas as nossas experiências, que ficam gravadas, que ficam marcadas no nosso perispírito. O andar térreo, que seria o consciente, onde a gente está vivenciando as experiências do momento, onde a gente está aprendendo, onde a gente está evoluindo, e o superconsciente, que seria o sótão dessa casa, o andar superior, e ali tem as nossas potencialidades, tem a sublimação do ser. Onde é que nós podemos chegar? Onde é que nós conseguiremos estar um dia? E tudo isso faz parte do nosso ser e tem uma relação direta com o perispírito. Por isso que ele é importante, porque o perispírito, segundo André Luiz, um modelo organizador biológico, guarda, né, tudo aquilo que a gente fez. É como se fosse um papel carbono. Todos os nossos equívocos, todas as nossas faltas, todos os nossos desacertos, eles ficam impressos no perispírito, e esses desajustes vão naturalmente desaguar no corpo físico. Segundo a lei da física, né, todo efeito tem uma causa. E os espíritos nos dizem lá no Livro dos Espíritos que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, e é por isso que o perispírito ele está relacionado com esse nosso processo de enfermidade e cura. A doença, antes de se estabelecer no corpo físico, ela já se instalou no nosso perispírito. E é por isso que nós precisamos começar a promover a terapia espiritual. E aí, quando a gente fica doente, quando a gente fica angustiado, quando a gente fica depressivo, fica deprimido, né? Nós nos angustiamos, nos amarramos, ficamos sem vontade de nada, né? Ficamos sem ânimo para nada, ficamos
entregues a própria trás, estão mais ou menos assim, né? Fica assim, a pessoa depressiva, ela está com dores na cabeça, nem arrumou o cabelo na parte da manhã, um pratinho cheio de docinho, porque o depressivo ele tem dessas. O depressivo, ou ele fica muito ansioso e começa a comer demais, ou então ele se nega a se alimentar. Então ele tem uma alteração no seu organismo, e alguns comem demais, outros comem menos, como também o depressivo não dorme, não consegue dormir à noite, ou então ele dorme demais, não tem vontade de fazer nada, não tem vontade de sair, não tem vontade de se relacionar, os amigos chamam de passear, não gosta de nada, hoje está chovendo, aí depois do outro dia os amigos chamam para sair, hoje eu também não faço de nada, porque está fazendo muito sol, está muito calor, ele sempre arruma um motivo para ficar assim, né? E aí ele fica dessa forma. Olha que interessante, vocês lembram dessa figura aí, que tem mais de 30 anos, esse membro, né? Aí